Durante a Idade Média, a Igreja Católica não era apenas a instituição religiosa dominante na Europa. Ela era essencialmente a autoridade moral, política e social. Em um cenário onde a fé era entrelaçada com todos os aspectos da vida, a teologia da Igreja Católica se tornava a base para a compreensão do mundo, da salvação e do poder do clero. Mas, por trás dessa fachada de unidade e controle espiritual, surgiram tensões que estariam prestes a transformar para sempre o curso da história cristã. Neste vídeo, vamos explorar a teologia que moldava a Igreja Católica medieval, uma teologia que oferecia um caminho direto para a salvação, mas que, ao mesmo tempo, estava repleta de práticas que geravam tanto adoração quanto críticas crescentes. A venda de indulgências, a concentração de poder nas mãos da hierarquia e as doutrinas que separavam a fé pessoal da prática cotidiana criaram um ambiente fértil para a insatisfação e o questionamento. Foi nesse ambiente de corrupção, manipulação e desespero espiritual que surgiram vozes dissonantes de mártires e de movimentos populares que lançaram as bases para a reforma protestante, desafiando o sistema e propondo uma volta às raízes do cristianismo primitivo. No relato que estamos fazendo, vimos como uma nova geração composta de uma classe diferente de homens apareceu no cenário. Os papas, os primazes, os imperadores, os monges, os filósofos e os demagogos com os quais nos tornamos familiarizados saíram de cena e abriram espaço para outros. O tempo certo havia chegado, onde as testemunhas de Deus e da sua verdade reivindicaram um lugar especial na história. Eles surgiram de forma marcante na frente dos nossos olhos, saídos do final do século XII. Mas antes de prosseguirmos neste relato, é necessário ter em mente algumas doutrinas e práticas da Igreja Romana daqueles tempos. Isso é muito importante, como iremos descobrir, porque foi através desses falsos ensinamentos e dessas práticas perversas que as testemunhas de Deus foram julgadas e que o papado conseguiu dominar a vida e as liberdades dos santos de Deus. Neste vídeo falaremos sobre a teologia católica, analisando os 7 sacramentos, a doutrina da transubstanciação, a adoração de Maria, a adoração dos santos, a veneração de relíquias, o purgatório, a unção dos enfermos, a confissão auricular, as indulgências e o matrimônio. No Novo Testamento, com sua linguagem simples e clara, encontramos apenas 2 instituições divinas destinadas aos redimidos: o batismo e a ceia do Senhor. No entanto, ao longo dos séculos, tanto na tradição da Igreja grega quanto na latina, esse número foi ampliado e reinterpretado, não mais com base na revelação divina, mas nas invenções humanas. Alguns teólogos chegaram a propor até 12 sacramentos. Contudo, na Igreja Latina, o número místico 7 acabou prevalecendo, vinculado aos 7 dons do Espírito Santo mencionados em Romanos 12, versículos de 6 a 8. Assim, foram definidos os 7 sacramentos: batismo, crisma ou confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, anteriormente chamada extrema unção, ordenação e matrimônio. A ênfase deixou de ser a fé genuína e a obediência sincera à palavra de Deus. Ao contrário, passou-se a exigir submissão irrestrita aos sacramentos e cerimônias estabelecidos pela Igreja. Desprezar qualquer um deles era suficiente para que alguém fosse acusado de heresia com penas severas. Por outro lado, ignorar completamente a palavra de Deus não tinha importância, desde que as doutrinas e tradições eclesiásticas fossem obedecidas. Dessa forma, a verdadeira fé foi encurralada. Aqueles que desejavam seguir a Cristo e honrar sua palavra enfrentavam uma armadilha quase inescapável, mergulhando em um cenário de perseguição cruel. A Igreja Católica estendeu uma rede imensa sobre a Europa, sufocando a liberdade espiritual e impondo um sistema que muitas vezes contradizia os fundamentos bíblicos. O preço da fidelidade a Deus era a resistência a um sistema que parecia imbatível. Imagine um cenário em que a fé se entrelaça profundamente com rituais e cerimônias.
Assim era o contexto religioso moldado pela Igreja Romana durante séculos. Não bastava crer, era preciso obedecer a um emaranhado crescente de práticas e tradições, muitas vezes mais fruto de invenções humanas do que da verdade bíblica. De tempos em tempos, novos rituais, dias santos e festivais eram adicionados, seja pelos papas em decretos públicos ou por sacerdotes em suas dioceses. Dentre todas essas inovações, nenhuma marcou tanto a mente popular quanto a doutrina da transubstanciação. Curiosamente, essa ideia de que o pão e o vinho se transformariam no corpo e no sangue de Cristo não encontra respaldo nos escritos dos antigos pais da Igreja, sejam gregos ou latinos. Sua primeira menção surgiu no século VIII, mas foi no século IX, durante um período de densas trevas espirituais, que um monge chamado Pascácio definiu seus contornos supersticiosos. Mais tarde, no século XI, Berengário de Tours levantou-se contra essa doutrina, mas enfrentou a defesa articulada de Anselmo de Cantuária. A controvérsia permaneceu até o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, quando a transubstanciação foi oficialmente incorporada às doutrinas centrais da Igreja Romana. A partir de então, a consagração do pão e do vinho na Eucaristia assumiu um significado profundo e muitas vezes idólatra. O sacerdote, ao pronunciar as palavras de consagração, era tido como um instrumento pelo qual Deus transformava os elementos do sacramento no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. A mudança no pão e no vinho é tão perfeita e essencial que o pão e o vinho contêm a Cristo plena e totalmente. Desta forma, a hóstia consagrada passou a ser venerada como o próprio Cristo, e práticas como procissões públicas, onde as pessoas se ajoelhavam em adoração, tornaram-se comuns. Na Espanha, por exemplo, um pequeno sino anunciava a passagem da hóstia pelas ruas, exigindo que todos se prostrassem em sinal de reverência. Entretanto, essas práticas, nascidas em tempos de ignorância e superstição, resultaram em consequências lamentáveis. Na medida em que o pão simples, feito de farinha e água, tornou-se objeto de adoração, a palavra de Deus começou a ser deixada de lado. Pior ainda, ao retirar o cálice dos leigos por medo de profanação, pois a igreja temia que o vinho consagrado poderia ser profanado quando um homem encostasse sua barba ao beber do cálice, ou quando pessoas enfermas fossem incapacitadas de engolir o vinho, ou quando o vinho fosse acidentalmente derramado pelas crianças no momento da Eucaristia, a igreja caiu num grande erro, contrariando os ensinamentos bíblicos, limitando assim o acesso pleno ao sacramento e abolindo a comunhão infantil. Vimos como os seguidores de João Hus lutaram contra isso. Na Igreja Ortodoxa Grega, as crianças ainda participam da Eucaristia. Da doutrina da transubstanciação surgiram consequências tão profundas quanto perturbadoras, que ainda hoje podem ser observadas na Igreja Romana. Imaginem a cena. O sacerdote, em pleno ato da missa, eleva a hóstia consagrada, um simples pedaço de pão feito de farinha e água, enquanto a congregação, em um gesto uníssono, se prostra em adoração. Não se trata apenas de um ritual, é uma declaração de fé que atribui àquele objeto um status divino. Mas a adoração não termina aí. Em ocasiões especiais, essa hóstia é colocada em um recipiente adornado, digno de um tesouro, e levada em procissão solene pelas ruas. Todos que cruzam seu caminho se ajoelham em reverência. Na Espanha, uma tradição ainda mais peculiar se desenrola. Quando o sacerdote carrega a hóstia até um leito de morte, ele é acompanhado por um homem que toca incessantemente um pequeno sino. Ao ouvir o som, todos ao redor devem parar, ajoelhar-se e permanecer assim até que o sino se afaste. A crença que sustenta essas práticas é clara. O Deus vivo habita na hóstia consagrada, que pode ser carregada de um lugar para outro como se fosse um objeto. Para os incrédulos, tais cenas frequentemente expõem ao ridículo aquilo que deveria ser sagrado, fruto de uma devoção nascida em tempos de ignorância, superstição e escuridão espiritual. Essas práticas revelam mais do que apenas excessos religiosos. São a expressão de uma distorção profunda, uma perversão do sacerdócio sob a autoridade papal.
pior ainda, demonstra uma cegueira espiritual que por séculos tem obscurecido a simplicidade e a clareza do Evangelho de Cristo. No entanto, quão paciente é o nosso Deus! Por mais de 1000 anos, ele tem suportado essas abominações que desonram o seu nome. Mas o tempo da graça não durará para sempre. O dia do juízo se aproxima. E quando isso acontecer, a medida de Deus não será o padrão dos rituais romanos, mas a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Como está escrito, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diante desse tribunal, cada ser humano será chamado a responder não pelos ritos que praticou, mas pela fé que depositou no único Salvador. Que possamos refletir sobre o que realmente importa para Deus. Um coração sincero, cheio de verdade e devoção a Ele. A adoração à Virgem Maria, que hoje ocupa um papel central na Igreja Católica Romana, teve suas raízes em um período de mudanças profundas na história cristã. No século IV, um espírito ascético começou a ganhar força, exaltando a virtude do celibato e promovendo ideais de pureza e devoção que marcaram essa época. Curiosamente, antes desse período, não há registros de culto a Maria. No entanto, ao final do século IV, começou a se espalhar uma narrativa sobre Maria. Dizia-se que ela teria crescido entre virgens consagradas no Templo de Jerusalém e feito um voto de virgindade perpétua. Essa ideia deu início à veneração de Maria como símbolo do ideal celibatário, o que, por sua vez, influenciou a criação de práticas religiosas baseadas na castidade. Não demorou para que Maria fosse chamada de Mãe de Deus, um título que provocou acaloradas controvérsias teológicas, como a disputa nestoriana. Já falamos sobre tudo isso nesse relato que estamos trazendo. Com o passar do tempo, Maria foi ganhando destaque nas devoções populares. No século V, imagens e pinturas da Virgem segurando o menino Jesus começaram a ser colocadas em igrejas e a veneração se transformou em adoração aberta. No Concílio de Clermont, em 1095, o Papa Urbano II confirmou oficialmente os serviços e festivais dedicados a Maria, solidificando o culto mariano como parte integrante da doutrina e prática da Igreja de Roma. Infelizmente, esse culto não apenas permaneceu, mas se expandiu ao longo dos séculos. Dogmas marianos foram sendo adicionados, como a virgindade perpétua de Maria, que é a crença de que ela permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus. A Imaculada Conceição, que é a doutrina de que Maria nasceu sem pecado original. A Assunção de Maria, que é a crença de que ela foi levada ao céu em corpo e alma, sendo coroada como rainha do universo. Embora os católicos romanos afirmem que veneram Maria sem a igualar a Deus, é impossível ignorar o lugar central que ela ocupa nas orações e devoções da Igreja. A famosa oração Ave Maria, por exemplo, é repetida incessantemente e a Igreja Romana ainda acrescentou o seguinte: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Outras orações vão além, exaltando Maria com títulos como Nossa Vida, Nossa Doce Mãe e Nossa Esperança, ou pedindo refúgio sob sua proteção. Não é difícil perceber isso. Basta fazer, ainda que superficialmente, uma análise das orações feitas pelos católicos ao se dirigirem à Virgem Maria. Nós nos refugiamos debaixo da tua proteção, ó Santa Mãe de Deus. Não despreze nossas petições nem nossas necessidades, mas livra-nos de todos os perigos, ó sempre gloriosa e bendita Virgem. É impossível negar o fato de que Maria acaba tendo um papel de proeminência na fé católica. Alguns títulos atribuídos a ela deixam isso bastante claro, como a Arca da Aliança, Porta dos Céus, Estrela da Manhã e Refúgio dos Pecadores. Expressões como essas demonstram claramente o papel de Maria no coração da devoção católica. Salve Santa Rainha, Mãe de Misericórdia, nossa vida, nossa doce Mãe e nossa esperança. É a ti que clamamos, os pobres e banidos filhos de Eva,
e a ti que levantamos nossos suspiros, lamentos e choro nesse vale de lágrimas. Volta então, mais graciosa advogada, teus olhos de misericórdia em nossa direção, etc. O rosário, uma ferramenta tão familiar dos devotos da Igreja Católica, é formado por contas presas a um fio, usadas para contar uma série de orações repetidas. Ele é dividido em 3 terços, e cada ciclo de 1 terço inclui 10 Pai Nossos e 50 Ave Maria, finalizados com a oração do Glória ao Pai. Essa prática profundamente enraizada na devoção católica vai muito além de um simples ritual. É um reflexo do lugar central ocupado pela Virgem Maria no coração da Igreja. Além do rosário, o Breviário Romano, que é o grande livro de devoções da Igreja, prescrito para sacerdotes e religiosos, também evidencia essa centralidade mariana. Cada sacerdote é obrigado a lê-lo diariamente e negligenciar essa prática é considerado um pecado mortal. Entre suas páginas encontramos palavras impressionantes dirigidas a Maria, que revelam a profundidade dessa veneração. Se os ventos da tempestade se levantarem e se te chocares com as rochas da tribulação, olhe para a estrela, chame por Maria. Se as ondas do orgulho, da ambição ou da paixão te abalam, chame por Maria. Se a ira, a avareza ou as concupiscências da carne perturbam tua mente, olhe para Maria. Quando fores confrontado pela grandeza dos teus pecados, apavorado pelo julgamento divino ou arrastado pelo desespero, pense em Maria. Em perigos, dificuldades ou dúvidas, invoque Maria. Essas palavras ilustram como Maria foi elevada não apenas como intercessora, mas como um ponto central de adoração para muitos. Essa veneração atingiu tal proporção que praticamente todas as catedrais e grandes igrejas possuem uma capela dedicada exclusivamente à Virgem Maria, reforçando sua posição única na prática litúrgica e devocional. Porém, isso não para por aí. Entre as ordens religiosas dedicadas a Maria, sua exaltação chega a ultrapassar limites teológicos, com muitos dos hinos e orações a ela dirigidos, atribuindo qualidades que na doutrina cristã pertencem unicamente à Trindade. Maria é descrita como a rainha do céu, entronizada entre querubins e serafins, elevando-a a um status quase divino. O ponto culminante dessa crescente veneração foi o dogma da Imaculada Conceição, a crença de que Maria foi concebida sem pecado original. Proclamado pelo Papa Pio IX como artigo de fé em 1854, esse dogma cristalizou o papel singular de Maria dentro da doutrina católica. Enquanto isso, para a teologia reformada, essa elevação de Maria, apesar de bem intencionada, obscurece o papel único de Jesus como mediador entre Deus e os homens. É essencial refletirmos sobre a centralidade de Cristo no Evangelho, lembrando que a verdadeira adoração pertence somente a Deus, como a Bíblia afirma. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Assim, ao longo dos séculos, a figura de Maria foi elevada a um patamar que excede os ensinamentos bíblicos. Esse culto não apenas obscurece a centralidade de Cristo, mas também expõe as práticas da Igreja a acusações de idolatria. É um reflexo de uma tradição que, embora rica em simbolismo e história, frequentemente se desvia da simplicidade e pureza do Evangelho. Que possamos refletir sobre o verdadeiro propósito da adoração, lembrando que só Cristo é digno de toda honra, glória e louvor. Afinal, como declara a Escritura, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É isso que nos ensina Atos 4, versículo 12. A veneração aos santos surgiu como um reflexo do culto a Maria, no mesmo período histórico, e ambos têm raízes no mesmo fundamento. A diferença está no fato de que Maria, considerada a mais santa e poderosa entre os céus, foi elevada a um patamar muito acima dos demais santos e mártires. No início, a honra dedicada aos cristãos que haviam sacrificado suas vidas por Cristo era um ato sincero de respeito e memória. Contudo, com o passar do tempo, essa reverência evoluiu para uma prática supersticiosa, marcada por invocações aos santos e pedidos por sua intercessão. O que começou como uma demonstração aceitável de afeto, transformou-se em verdadeira adoração.
um caminho perigoso e quase imperceptível. Por isso, a advertência do apóstolo João ressoa com força: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Antes disso, João nos lembra da supremacia de Cristo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como seguidores de Cristo, temos vida eterna e uma posição inabalável diante de Deus. Isso deveria tornar Jesus o único objeto da nossa adoração. Substituí-lo por qualquer outra figura é nada menos que idolatria. A história, no entanto, revela como um sistema imenso e poderoso cresceu a partir de pequenos começos. O sacerdócio, de forma sutil, transformou a veneração em uma prática que trouxe enormes riquezas à Igreja Romana. Peregrinos buscavam a absolvição de pecados, oferecendo dinheiro e presentes para garantir a salvação de almas no purgatório. Serviços religiosos grandiosos eram realizados junto aos túmulos dos santos, atraindo multidões que esperavam por milagres ou bênçãos. À medida que o espírito de superstição se intensificava, práticas simples já não bastavam. Igrejas magníficas começaram a ser construídas sobre os túmulos dos mártires, que antes eram locais humildes e desprovidos de ornamentos. Relíquias associadas ao santo eram guardadas em relicários luxuosos e dizia-se que o corpo do santo, milagrosamente enterrado sob o altar principal, oferecia uma intercessão de especial eficácia naquele lugar. Esses templos se tornaram santuários que atraíam milhares de peregrinos desejosos de testemunhar maravilhas ou de alcançar um toque divino. Assim, as peregrinações se tornaram a forma mais popular de devoção, enquanto os sacerdotes, atentos à cegueira espiritual dos adoradores, incentivavam doações cada vez mais generosas. Durante o século VI, o número de templos construídos em homenagem aos santos cresceu em ritmo vertiginoso e festivais foram criados para perpetuar a memória desses homens e mulheres considerados santos. No entanto, é essencial lembrar que nenhuma figura, por mais piedosa que tenha sido, pode ocupar o lugar de Cristo como mediador e Senhor. Que possamos rejeitar qualquer forma de idolatria, mantendo nossos olhos fixos no verdadeiro Deus e na vida eterna que Ele nos oferece. A veneração aos santos mártires atingiu tamanha popularidade que, de acordo com vários estudiosos, havia um risco curioso. Muitos santos começavam a ser esquecidos em meio à abundância de santuários. A quantidade era impressionante. O calendário cristão, abarrotado de nomes, mal conseguia acomodar novos santos sem que suas datas chocassem com as de outros já consagrados. Para resolver o problema, alguns santos antigos eram simplesmente substituídos pelos novos santos. O cenário era ainda mais intrigante devido à competição entre o Oriente e o Ocidente. Cada lado buscava aumentar sua lista de santos venerados, mas com critérios seletivos. O Ocidente reconhecia poucos santos do Oriente, enquanto o Oriente rejeitava muitos dos venerados no Ocidente. Essa multiplicidade de santos não era apenas um reflexo de devoção, mas um testemunho claro da idolatria que se espalhava amplamente pela cristandade. A rivalidade entre igrejas, cidades, reinos e mosteiros alimentava um entusiasmo sem fim. Cada local desejava atrair peregrinos, adoradores, ao santuário de seu santo padroeiro, o que não apenas aumentava o prestígio, mas também os lucros. No entanto, a chegada de um novo e popular santo, como São Tomás de Cantuária, costumava desviar a atenção e os recursos de outros lugares. Para recuperar o interesse, estratégias criativas eram necessárias. O anúncio de descobertas milagrosas, relíquias recém-reveladas ou eventos extraordinários era suficiente para reacender o entusiasmo e trazer os peregrinos de volta. Essa competição desenfreada, longe de ser um problema medieval isolado, atravessou os séculos e persiste até os dias atuais. Mesmo em tempos modernos, supostamente esclarecidos, a superstição em torno de santuários ainda é forte em várias regiões. Locais como Aparecida do Norte, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, Lourdes, na França, La Giralda, na Espanha,
e Fátima, em Portugal, continuam atraindo multidões. Isso nos leva a refletir sobre o verdadeiro objetivo da Igreja Romana ao promover essas peregrinações. Enquanto as justificativas oficiais falam de benefícios espirituais e honra aos santos, é evidente que outros interesses também estão em jogo. Desde os dias de Orígenes, o primeiro a ensinar a veneração aos santos, a prática de invocar esses intercessores e peregrinar a seus santuários tornou-se central tanto na Igreja grega quanto na latina. Não é surpresa que muitos muçulmanos vejam essas práticas como uma forma de idolatria cristã. Hoje, os nomes dos santos universais, figuras como os pais da Igreja e padroeiros de nações, são bem conhecidos. Porém, o estudo mais profundo revela a extensão chocante dessa idolatria. Em toda a cristandade católica, é raro encontrar uma pessoa, uma comunidade ou um país que não tenha atribuído a um santo o papel de protetor particular. Muitos escolhem como padroeiro o santo do dia em que nasceram, acreditando que ele possui poderes divinos para interceder por eles. Essa crença nasce de uma ideia peculiar. Por terem sido humanos, os santos são vistos como mais acessíveis e menos assustadores do que Cristo. Supõe-se que eles usem sua influência junto ao Senhor em benefício daqueles que os honram. Porém, essa relação também é retratada como frágil. Colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou livramentos são atribuídos à benevolência dos santos. Por outro lado, desastres e aflições são interpretados como sinais de sua ira. Para apaziguá-los, é necessário intensificar a veneração, oferecendo-lhes tributos mais valiosos ou aumentando as visitas a seus santuários. Essa dinâmica de devoção e temor, com raízes profundas na superstição e nos interesses humanos, desafia a verdade bíblica, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Que possamos voltar nossos corações a Ele, rejeitando a adoração a qualquer outro nome que não o do Senhor. A história da veneração de relíquias entrelaça-se profundamente com a adoração aos santos, partilhando as mesmas origens, a inclinação humana de valorizar a memória de pessoas queridas que já partiram. Essa vulnerabilidade natural, embora compreensível, tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos do inimigo para desviar os cristãos para práticas de idolatria degradante. Os defensores dessa veneração frequentemente argumentam que é natural respeitar objetos que nos conectam à memória de pessoas amadas. Se guardamos com carinho algo de nossos entes queridos, dizem eles, quanto mais não devemos honrar os objetos ligados aos santos, à Virgem Maria e até mesmo ao próprio Salvador. Apesar de parecer lógico, esse raciocínio oculta a terrível realidade. A veneração de relíquias é alimentada por uma perigosa mistura de engano, poder satânico e distorções teológicas. A Igreja Romana não apenas promoveu essa prática, mas também a revestiu de um suposto poder sobrenatural. Relíquias, segundo se afirma, podem realizar milagres e é essa crença que as tornou objetos de devoção fervorosa, desde o próprio Papa até o mais humilde fiel. Esse fenômeno começou a tomar forma nos dias de Constantino. A imperatriz Helena, sua mãe, era profundamente supersticiosa e devotada. Em sua busca por honrar os locais sagrados na Terra Santa, ordenou a construção de igrejas luxuosas nos lugares onde acreditava que Jesus havia nascido, morrido e ressuscitado. Durante essas escavações, disse que o Santo Sepulcro foi descoberto junto com 3 cruzes e uma tábua com a inscrição de Pilatos. A notícia dessa descoberta espalhou-se rapidamente, gerando entusiasmo em toda a cristandade. A questão era: qual das cruzes era verdadeira? Segundo a lenda, um milagre revelou a cruz onde Jesus havia sido crucificado. Também foram encontrados os pregos da crucificação, que logo se tornaram tesouros valiosos. Essas relíquias foram rapidamente distribuídas. Pedaços da suposta verdadeira cruz, ou Vera Cruz, foram transformados em crucifixos ou guardados em urnas preciosas em igrejas do Oriente e do Ocidente. A quantidade de madeira da cruz multiplicou-se tanto que, como ironizam alguns críticos, poderia formar uma floresta inteira. As cruzadas deram um novo impulso à veneração de relíquias.
Cruzados que retornavam à Europa trouxeram consigo uma infinidade de itens, ossos de santos, fragmentos de supostos objetos sagrados e até mesmo relíquias icônicas, como o Santo Cálice, um cálice verde que se acreditava ser feito de esmeralda e usado por Jesus na última ceia. Falamos sobre as relíquias trazidas ao Ocidente quando fizemos o relato das cruzadas. Outro item famoso foi a túnica sem costura, mencionada em João 19, versículo 23, alegadamente encontrada em 1156. Também há relatos da capa sagrada que a imperatriz Helena teria dado ao arcebispo de Treves. A veneração a esses objetos não apenas alimentava a devoção popular, mas também impulsionava um lucrativo sistema de comércio religioso. A veneração de relíquias alcançou um ponto alto na procissão anual da Semana Santa no Vaticano. Nessa cerimônia, o Papa e os cardeais caminham solenemente até a Basílica de São Pedro para adorar 3 grandes relíquias: um fragmento da verdadeira cruz, a lança que teria perfurado o lado de Jesus e a Santa Face, um pano com a suposta imagem do rosto de Cristo, miraculosamente impressa. Diante dessas relíquias, líderes religiosos ajoelham-se em profundo silêncio enquanto a cerimônia atinge o ápice da adoração. É surpreendente que homens cultos e religiosos se prostrem diante de pedaços de madeira, uma lança enferrujada e um pedaço de pano. Essa prática só pode ser explicada pela cegueira espiritual que resulta do abandono da palavra de Deus e da rejeição da luz do Espírito Santo. A veneração de relíquias é um lembrete de como a superstição pode ofuscar a verdadeira fé. Quando Deus e sua palavra são ignorados, as trevas espirituais inevitavelmente se instalam. Como nos alerta Jeremias, dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Que possamos refletir sobre essas práticas à luz das Escrituras, reconhecendo que o único digno de nossa adoração é o Senhor Jesus Cristo. A doutrina do purgatório é, sem dúvida, uma das mais intrigantes e desafiadoras construções teológicas da história do cristianismo. Seu desenvolvimento atravessa séculos de debates e especulações, começando com os pensamentos imprecisos de Agostinho, bispo de Hipona, que sugeriu, de maneira vaga, a existência de um estado intermediário entre o céu e o inferno. No entanto, foi apenas por volta do ano 600, sob Gregório o Grande, que a doutrina assumiu contornos mais definidos. É a ele atribuída a introdução do conceito de fogo purificador, um elemento central nessa crença. Gregório declarou com firmeza: devemos acreditar que para algumas transgressões leves existe um fogo capaz de purgar tais pecados antes do dia do juízo final. Essa ideia lançou as bases para o que mais tarde seria sistematizado e consolidado pelo Concílio de Trento. Este concílio, considerado a autoridade máxima no assunto, afirmou categoricamente a existência do purgatório e o papel dos fiéis em ajudar as almas ali retidas por meio de orações e especialmente pelo sacrifício da missa. No coração da doutrina estabelecida pelo Concílio de Trento está a noção de que o purgatório é um lugar de purificação temporária. É ali que as almas dos justos, ainda não completamente puras, passam por um processo de limpeza para serem dignas de entrar no céu, onde nada impuro pode permanecer. Segundo o concílio, as almas no purgatório recebem ajuda pelos sufrágios dos fiéis e especialmente pelo sacrifício da missa. Essa doutrina, no entanto, levanta questões fundamentais sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Para os cristãos, que se baseiam exclusivamente nas Escrituras, a ideia de um processo adicional de purificação contradiz a plenitude da redenção alcançada na cruz. Os defensores do purgatório frequentemente recorrem a textos bíblicos para justificar sua crença. 2 exemplos recorrentes são Mateus 5, versículo 26, que diz assim: de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, o último ceitil. A Igreja Romana interpreta esse versículo como uma referência ao purgatório, mas essa aplicação é contraditória. Se os pecados veniais
são perdoados no purgatório, como pode haver a exigência de pagamento? Perdoar e pagar são conceitos opostos. 1 Pedro 3, versículos 18 a 19, nos diz assim: vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto é apresentado como prova de um estado intermediário, mas a interpretação não se sustenta. Segundo a própria doutrina católica, o purgatório não é para pecadores mortais. E a passagem claramente se refere aos antediluvianos incrédulos. A tentativa de apoiar o purgatório com base nas escrituras revela inconsistências gritantes. Por isso, muitos teólogos católicos preferem ancorar essa doutrina na tradição e na autoridade da Igreja, em vez de recorrer exclusivamente à Bíblia. Onde está o purgatório? Como ele funciona? Essas perguntas permanecem envoltas em mistério, até mesmo para os mais renomados teólogos católicos. A visão predominante é que ele estaria em uma região subterrânea, próxima ao inferno, onde as almas são purificadas pelo fogo. Contudo, como o fogo físico poderia purificar espíritos? Essa questão é cuidadosamente evitada. O Concílio de Florença, em 1439, admitiu: não sabemos com precisão se o tormento é causado por fogo, tempestade ou outra coisa. Ainda assim, a crença popular insiste em associá-lo a uma prisão onde as almas são torturadas e purificadas. Algumas teorias sugerem tormentos alternando entre calor extremo e frio intenso, mas em geral os detalhes permanecem no reino da especulação. Durante a Idade Média, histórias fantásticas ajudaram a solidificar a crença no purgatório. Relatos de pessoas que afirmavam ter visitado esse mundo subterrâneo eram amplamente aceitos, especialmente em uma época marcada por superstição e ignorância. Sonhos e visões eram frequentemente apresentados como evidências irrefutáveis da existência do purgatório, encantando ouvintes impressionáveis e reforçando o controle da Igreja sobre a espiritualidade popular. A doutrina do purgatório, com suas raízes em interpretações vagas e sua consolidação através de decretos conciliares, é um lembrete do poder da tradição em moldar a fé de milhões de pessoas. Para os que se fundamentam exclusivamente nas Escrituras, contudo, ela representa uma negação do sacrifício completo de Cristo, que purifica de todo pecado e nos reconcilia plenamente com Deus. Em meio às especulações e incertezas, uma verdade permanece: a redenção está em Cristo e apenas nele encontramos a purificação necessária para estar na presença de Deus. No entanto, a Igreja Romana tem usado a doutrina do purgatório para manipular as pessoas. Imagine o horror de alguém que, ao morrer, acredita estar destinado a atravessar sombrios portais com a terrível inscrição: não há nenhuma esperança por toda a eternidade. Para a Igreja Católica, esse é o destino inevitável dos que morrem em pecado mortal, mas mesmo os que escapam do inferno não estão isentos de tormento. A ideia do purgatório, com suas chamas purificadoras e sofrimento prolongado, paira como uma sombra constante sobre os fiéis, roubando-lhes qualquer certeza de paz após a morte. Ainda que o membro da Igreja Romana viva com fé em Cristo, ele jamais se sente completamente seguro. O pensamento do purgatório o acompanha como um lembrete de sofrimento iminente, alimentado pela doutrina católica. Mas, felizmente, a palavra de Deus nos oferece uma esperança muito mais gloriosa e libertadora, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Os teus pecados te são perdoados. Essas passagens nos mostram que no momento em que o crente abandona este corpo, sua alma está imediatamente na presença do Senhor no paraíso, o lugar mais sublime e feliz que existe. Qual seria então o propósito da Igreja Romana ao distorcer tão profundamente essa verdade bíblica? A resposta está enraizada em séculos de manipulação emocional. Historicamente, o purgatório foi utilizado pela Igreja Romana como uma ferramenta poderosa para controlar seus fiéis. Eles ensinaram que as almas no purgatório poderiam ser libertadas por missas rezadas em seu favor.
criando uma dependência espiritual lucrativa. Sacerdotes persuadiam ricos em seus leitos de morte a doar fortunas para aliviar os tormentos que os aguardavam. Assim nasceu o escandaloso comércio de indulgências, alimentado por medo e desespero. E o que é ainda pior, a doutrina concedia aos sacerdotes um poder ilimitado sobre os vivos e os mortos. Eles proclamavam que possuíam as chaves do purgatório e que o destino das almas dependia de sua intervenção. Essa terrível mentira não apenas colocava os fiéis em angústia, mas desafiava a autoridade de Cristo, que declarou: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e tenho as chaves da morte e do inferno." Ao contrário dessa manipulação sombria, as Escrituras deixam claro que Cristo já nos libertou completamente. Paulo escreveu: "Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor." A certeza dessa declaração não é algo que Deus irá fazer, é algo que ele já realizou. Pelo sangue de Cristo, somos purificados de todos os pecados, libertados do juízo e transportados para o reino da luz. Não há lugar para um purgatório. Não há necessidade de um processo de purificação adicional. A obra de Cristo é suficiente, completa e final. Algumas tradições cristãs, como as igrejas gregas, Abissínia e Armênia, rejeitam formalmente o purgatório, mas mantêm práticas semelhantes, como orações e rituais pelos mortos. No entanto, nenhuma dessas práticas encontra respaldo na palavra de Deus. O purgatório, em sua essência, é uma distorção da verdade divina e uma negação da eficácia do sacrifício de Cristo. A palavra de Deus nos convida a viver na certeza da salvação, na alegria de saber que em Cristo não há condenação, tormento ou purgatório. Há apenas a glória do paraíso e a presença eterna do Senhor. Como o salmista escreveu: "Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve." Essa é a promessa de Deus para todos os que confiam nele: redenção total e paz eterna. Agora vamos deixar o purgatório de lado e adentrar em outro conceito controverso: o sacramento da unção dos enfermos, também conhecido como extrema unção. Aqui, mais uma vez, o papado revela sua profunda inconsistência. Como um sistema baseado em falácias, ele se contradiz em pontos cruciais e a falsidade, que é a mãe de todas as mentiras, está estampada em sua doutrina. Embora reconheçamos que dentro dessa instituição existam muitos corações sinceros e tementes a Deus, é impossível ignorar o abismo entre o que a Igreja Romana ensina e a perfeita unidade da verdade divina, como revelada nas Escrituras. As Escrituras, por mais que tenham sido escritas por diferentes autores, em lugares distantes e em épocas diversas, formam um todo harmonioso. De Gênesis a Apocalipse, elas revelam a majestade da cruz, a riqueza imensurável da graça divina, a realidade da condição perdida do ser humano e a glória de sua salvação em Cristo. Quem, ao ler a Bíblia, não perceberia essas verdades já reveladas desde o cordeiro oferecido por Abel até o sacrifício perfeito de Cristo na cruz? Mas, por outro lado, os sacramentos do sistema romano são como peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixam, contradizendo-se de forma absurda a cada passo. O mesmo ocorre com os ensinamentos sobre o purgatório e a unção dos enfermos. Se o purgatório realmente existe, então a doutrina da unção dos enfermos se torna sem fundamento. Afinal, se a extrema unção tem o poder de libertar a alma dos seus pecados e prepará-la para a vida eterna, então o purgatório não faria sentido algum. Como poderia existir um lugar de sofrimento e purificação após a morte, se através da unção dos enfermos a alma já estivesse purificada e pronta para o encontro com Deus? Essas duas doutrinas se anulam mutuamente. Portanto, não é difícil perceber que quando se coloca a verdade revelada nas Escrituras ao lado desses ensinamentos contraditórios, a inconsistência do sistema romano se torna ainda mais evidente. O que as Escrituras nos ensinam é claro: não há necessidade de sacrifícios adicionais ou rituais para alcançar a salvação, porque tudo o que precisamos já foi realizado por Cristo na cruz.
Segundo os decretos do Concílio de Trento, o óleo sagrado usado na extrema-unção tem o objetivo claro: purificar os pecados remanescentes de quem está prestes a partir deste mundo. Para a Igreja Romana, quem rejeita esse sacramento é considerado herege e, portanto, condenado às profundezas do inferno. Mas como se dá essa cerimônia mística e complexa? Vamos dar uma olhada mais de perto. O sacerdote, ao chegar à casa do enfermo, veste uma estola roxa sobre a sua sobrepeliz e, com uma cruz em mãos, a apresenta ao doente, que deve beijá-la em reverência. Após algumas orações e a aspersão do enfermo com água benta, o padre mergulha o polegar no óleo consagrado e começa a unção, fazendo o sinal da cruz sobre o corpo do enfermo. A unção começa com os olhos, seguida dos ouvidos, do nariz, da boca, da pele, do peito e dos pés. Em cada unção, o sacerdote pede a misericórdia de Deus para perdoar os pecados cometidos através daqueles sentidos. Todo o ritual é envolto em uma série de orações e sinais da cruz, culminando na queima de um pedaço de tecido que foi usado para remover o óleo das diversas partes do corpo do enfermo. Este sacramento é administrado apenas quando a recuperação da saúde é impossível, tornando-se a última esperança antes da morte. O nome extrema unção reflete exatamente isso. É o último sacramento que o padre oferece sem possibilidade de outro após ele. Nesse sentido, espera-se que o purgatório receba um número reduzido de membros da Igreja Romana, uma vez que o sacramento garante, de acordo com a tradição, a purificação da alma antes de alcançar a eterna bem-aventurança. No entanto, existe uma grande divergência de opiniões dentro da própria Igreja Romana. Alguns católicos acreditam que, independentemente de quão santa tenha sido a vida de alguém, ou de já ter recebido o sacramento corretamente, até mesmo o Papa precisará passar pelo purgatório antes de entrar no céu. Eles argumentam que, como ninguém tem controle absoluto sobre seus pensamentos, mesmo os mais puros podem ser contaminados por pensamentos pecaminosos, fazendo com que a alma precise passar por uma purificação antes de alcançar o céu. Por mais insignificantes que esses pecados sejam, até mesmo figuras como o Papa Gregório ou o Santo Bernardo de Claraval, na visão dessa doutrina, teriam que ser purificados pelas chamas do purgatório. O que é realmente lamentável é ver todos os filhos de Roma submersos nessa crença, presos à ideia de que devem passar por esse lugar de tormento antes de alcançar a verdadeira liberdade no céu. Mas como essas visões se comparam com as palavras do apóstolo Paulo? Quão diferente era sua perspectiva? Para ele, viver era Cristo, mas morrer seria um ganho ainda maior. Paulo vivia em comunhão plena com Cristo, e a morte, ao contrário de um tormento, seria o culminar dessa comunhão, uma porta aberta para estar com o Senhor para sempre. Quando ele escreve, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, ele não via a morte como algo a temer, mas como uma grande vitória. A diferença entre essas visões é clara. Enquanto muitos católicos são levados a temer a morte com a ideia de que precisam passar por uma purificação, a palavra de Deus nos assegura que todos os crentes em Cristo já têm um lugar garantido na presença do Senhor. Desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Não precisamos temer a morte, porque em Cristo a morte é um ganho. O Novo Testamento nos apresenta a antiga prática de ungir os enfermos, um tema que tem sido amplamente utilizado pelos escritores católicos para justificar a necessidade do sacramento da unção. No entanto, há algo fundamental que é muitas vezes ignorado ou cuidadosamente omitido. A unção nas Escrituras tinha um propósito claro de curar o corpo e restaurar a saúde, proporcionando mais anos de vida na Terra. A unção praticada pela Igreja Romana, por outro lado, não busca a cura física, mas a salvação da alma, sendo administrada apenas aos moribundos. Ela é vista como um sacramento permanente, um rito que, ao ser recebido, oferece perdão dos pecados e garante a salvação na hora da morte. A diferença entre as duas práticas não poderia ser mais nítida. Enquanto a unção apostólica tinha como objetivo a restauração da saúde, a unção dos enfermos, na Igreja Católica, é uma preparação para o fim da vida. Nas Escrituras, encontramos passagens como:
e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ainda, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Essas palavras são claras e de fácil compreensão, mesmo para o leitor mais simples. No entanto, a superstição, ao longo dos séculos, distorceu essas passagens para atender a seus próprios interesses. É essencial que entendamos que, na origem, a unção visava restaurar a saúde física de quem estava doente. Durante o tempo dos apóstolos, é provável que essa prática tenha continuado enquanto os dons de cura e os milagres estavam presentes. Contudo, esses dons parecem ter desaparecido após a era apostólica. O sacramento da unção dos enfermos, como conhecemos hoje, não existia nos primeiros 11 séculos da Igreja. Ele surgiu no século XII, em um período de grande ignorância e manipulação, quando os líderes eclesiásticos passaram a usá-lo para fins próprios. E foi somente no Concílio de Trento que a prática recebeu uma aprovação oficial, solidificando sua posição na doutrina católica. Essa transformação da unção de um ato de cura para um rito de preparação para a morte revela como a tradição pode, com o tempo, desvirtuar o significado original das Escrituras. Na Igreja Romana, os sacramentos são considerados indispensáveis para a vida espiritual e sua administração exclusiva pelos sacerdotes conferiu ao clero um poder surpreendente, praticamente ilimitado, sobre as vidas das pessoas. Mas entre todos os sacramentos, nenhum exerceu tanta influência, nem foi tão capaz de escravizar a moralidade do povo quanto a confissão auricular. Esse rito, mais do que qualquer outro, despojou o indivíduo de sua privacidade, permitindo que sacerdotes tivessem acesso aos pensamentos e ações mais íntimos de seus fiéis. De imperadores a camponeses, ninguém escapava da vigilância dos sacerdotes da Igreja Romana. Nenhum ato, nenhuma palavra sequer, nem mesmo os pensamentos mais secretos estavam fora do alcance do confessor. Durante a Idade das Trevas, omitir a verdade na confissão era considerado um pecado grave, passível de expiação apenas com a penitência mais humilhante. E em alguns casos, a omissão poderia até levar à condenação eterna no inferno. Diante de tamanha autoridade e poder, quem não temeria e não tremeria? Não é verdade? Os padres se tornaram uma espécie de polícia secreta, a quem todos eram obrigados a entregar informações sobre si mesmos. Eles conheciam os segredos de cada pessoa, de cada família, de cada governo, de cada sociedade. E com esse conhecimento, podiam manipular as situações ao seu favor, atendendo aos seus próprios interesses. A consciência, a moral e até a vida espiritual das pessoas estava sob seu controle absoluto. Era como se eles tivessem um selo que validava qualquer tipo de perversidade ou blasfêmia, pois podiam, à sua vontade, perdoar ou condenar. Pais e filhos, mães e filhas, senhores e servos, todos estavam igualmente sob o olhar atento e as mãos de controle dos sacerdotes, que manipulavam sem misericórdia a vida de cada um. Este poder, conquistado através da confissão, era chamado de benevolência eclesiástica, mas na realidade era usado para atingir os objetivos da Igreja. O perdão, que deveria ser uma dádiva de Deus, muitas vezes era concedido, mas outras vezes adiado ou até negado, dependendo do que melhor servissem aos interesses da instituição. As informações que os sacerdotes coletavam durante a confissão eram usadas de maneira egoísta e cruel, especialmente para fins políticos. Os objetivos da Igreja podiam exigir meses ou até anos de disputas e manobras até que alcançassem o resultado desejado. E o medo da excomunhão pairava sobre todos. Quando o Papa Gregório VII lançou sua sentença de excomunhão contra o imperador Henrique IV, ele anulou qualquer lealdade que seus súditos tivessem para com o rei, destituindo-o do trono. O rei foi forçado a se humilhar diante do Papa, implorando pelo perdão e pela revogação de sua sentença.
A excomunhão era temida por todos, pois significava uma condenação eterna. Fora da Igreja Romana não havia salvação, e para aqueles sob a maldição da excomunhão, nem mesmo o corpo seria aceito em solo consagrado. Suas almas seriam entregues aos demônios por toda a eternidade, sem qualquer esperança de redenção. O poder da Igreja, alimentado por essa tremenda autoridade espiritual, era a única força que governava os destinos das pessoas, e ninguém estava salvo de seu controle implacável. A origem da confissão auricular, embora envolta em mistério, não é um tema fácil de se rastrear, nem necessário para a nossa discussão. No entanto, o que realmente importa é a história que ela carrega. Durante séculos, a prática da confissão pessoal e da absolvição concedida por um padre foi alvo de intensos debates entre teólogos, mas apenas no início do século XIII, em 1215, sob o papado de Inocêncio III, essa prática foi oficialmente estabelecida como uma ordenança obrigatória pela Igreja Romana. O Quarto Concílio de Latrão determinou que todos os fiéis de ambos os sexos deveriam se confessar pelo menos uma vez por ano. Passagens como: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes são retidos. Essas passagens são frequentemente citadas, mas essas passagens, ao contrário do que alegam, falam sobre a confissão mútua entre os cristãos e sobre a autoridade da Igreja para perdoar ou reter pecados em questões de disciplina eclesiástica, e não de uma confissão secreta a um padre no intuito de obter a absolvição. A Bíblia nos ensina que devemos confessar nossos pecados, mas a quem devemos fazê-lo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a resposta é clara: devemos confessar a Deus. Como vemos em Josué 7, versículo 19, quando Acã é confrontado por Josué, ele é instruído a fazer a confissão perante Deus. E em 1 João 1, versículos de 8 a 9, somos lembrados de que, se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Entretanto, a prática da confissão auricular, como prescrita pela Igreja Romana, é o que realmente revela o caráter dessa doutrina. O penitente, ao entrar no confessionário, deve se ajoelhar, fazer o sinal da cruz e começar com uma oração formal. Eu confesso ao Deus Todo-Poderoso, a bendita Maria, sempre virgem, a São Miguel, o arcanjo, a João Batista, a Pedro e Paulo, a todos os santos e a ti, meu Pai espiritual, que tenho pecado de modo excessivo em pensamentos, palavras e ações, sendo tudo minha culpa, minha máxima culpa. Depois deve detalhar minuciosamente todos os seus pecados, sem omitir nada, por mais constrangedor ou vergonhosos que sejam. Quando o padre sentir que a confissão está completa, o penitente encerra com uma oração de arrependimento, pedindo perdão e buscando a absolvição, usando as seguintes palavras: portanto, eu imploro a ti, bendita Virgem, sempre Virgem, a ti, bendito São Miguel, arcanjo, a ti, bendito João, o Batista, a vós, santos apóstolos Pedro e Paulo, a todos os santos e a ti, meu Pai espiritual, para que orem ao Senhor nosso Deus a meu favor. Eu estou profundamente contristado, propondo emendar meus caminhos no futuro e da maneira mais humilde peço perdão a Deus e que me seja imposta a penitência devida e concedida a absolvição por ti, meu Pai espiritual. Nesse ponto, o penitente se encontra nas mãos do sacerdote, completamente vulnerável. Ele pode ser submetido a uma penitência excessiva ou até mesmo ver sua absolvição adiada, dependendo da vontade do padre. Este sistema de confissão auricular coloca o penitente sob o total controle da autoridade clerical, que pode manipular a situação de acordo com seus próprios interesses. A liberdade espiritual do indivíduo fica, assim, refém do poder e das decisões do sacerdote, que age em nome de uma instituição que, por muito tempo, esteve acima da lei e da moralidade. E, enquanto isso, a prática da confissão auricular continua a ser, em muitos aspectos, um reflexo de um sistema de poder que distorce os princípios cristãos originais. Por fim, ao explorarmos o tema da confissão,
não podemos deixar de observar dentro da teologia romana o dogma das indulgências, uma doutrina irmã da confissão, que também se baseia na ideia de que o clero detém a chave para a salvação e o perdão divino. Uma doutrina que, à medida que se aprofunda, revela mais ainda o controle exercido pela Igreja sobre os fiéis. O sistema das indulgências papais, que aos poucos alcançou proporções imensas e gerou consequências devastadoras, merece nossa atenção cuidadosa, mesmo que brevemente. A história dos grandes males que surgiram dentro da Igreja Romana muitas vezes começa com pequenas sementes, pequenas inovações, que ao longo do tempo geram frutos podres. De maneira sutil e gradual, a ponta da cunha é introduzida por forças invisíveis que moldam o rumo das decisões da Igreja. Uma vez plantada, essa semente é cultivada com toda a força do sistema romano até que o mal se espalhe por toda parte. Foi exatamente isso que aconteceu com a veneração pelos mortos, a adoração de santos e relíquias e o pecado da idolatria que se disfarçou de um simples respeito pelos falecidos. O que parecia uma boa intenção, um desejo de preservar a memória dos mortos, acabou se transformando em um sistema de idolatria. O mesmo se deu com as indulgências. Uma vez que a corrupção eclesiástica foi permitida, ela se espalhou rapidamente, se aprofundando em cada era até que a cristandade toda fosse consumida por ela. A moral e a religião foram tão distorcidas pelo comércio de indulgências que geraram um clamor que culminou na grande ruptura da Reforma Protestante. A doutrina das indulgências surgiu de uma ideia aparentemente inocente, baseada na descoberta de um tesouro escondido dentro da Igreja. A principal vantagem das indulgências sobre as penitências era simples. Enquanto as penitências exigiam um processo doloroso e humilhante de arrependimento, as indulgências ofereciam uma solução rápida, uma saída fácil para o perdão dos pecados. Além disso, as indulgências estavam livres de qualquer obrigação sacramental, oferecendo perdão sem a necessidade de cumprir os rituais estabelecidos pela Igreja. O conceito central era que, em Cristo, na Virgem Maria e nos muitos santos da Igreja, havia uma imensa abundância de méritos tão grandes que eram mais do que suficientes para garantir a salvação deles mesmos. Embora se reconhecesse que Cristo era a fonte de todo mérito, também se dava grande ênfase aos méritos dos santos. A partir disso, seguiu a ideia de obras superrogatórias, ações realizadas pelos santos que excediam as necessidades de sua própria salvação. Acreditava-se que essas obras acumuladas, somadas ao sofrimento injusto que eles haviam enfrentado, geraram um crédito que poderia ser transferido para os vivos. Esse crédito não era mais acessível a qualquer um, mas estava sob o controle exclusivo do Papa, que possuía as chaves desse tesouro de méritos. Com essas chaves, o Papa poderia aplicar os méritos dos santos e de Cristo, absolvendo as pessoas de seus pecados, seja nesta vida ou no purgatório. Esse poder de usar as chaves se tornou um substituto para a eficácia dos sacramentos, especialmente do sacramento da penitência, criando uma alternativa que parecia mais atraente e menos exigente, mas que, na realidade, alimentava um sistema de controle e exploração que enfraquecia a verdadeira essência da fé cristã. A teoria papal das indulgências é um engano flagrante que se distancia completamente dos ensinamentos bíblicos e seu impacto revela, de maneira cristalina, sua contradição com a verdade do Evangelho. Ela é, sem dúvida, antibíblica, pois promete o perdão dos pecados sem a necessidade de arrependimento genuíno. A perversidade dessa proposta se revela ainda mais chocante quando contrastada com a própria doutrina da Igreja Católica. As indulgências não apenas diluem o verdadeiro processo de arrependimento, mas também enfraquecem a disciplina e a moralidade da Igreja. A promessa de perdão baseada no pagamento de dinheiro torna-se uma licença para pecar, permitindo que as pessoas continuem em seus vícios, enquanto garantem, por meio de uma simples transação, a remissão dos pecados e a fuga das penas do purgatório e até mesmo do inferno. Como isso é possível? Como se pode separar o perdão dos pecados da verdadeira transformação de vida?
A lógica por trás das indulgências encoraja uma imoralidade flagrante, onde a vida cristã é divorciada de qualquer compromisso com a moralidade. A ideia de que alguém pode seguir seus próprios caminhos de depravação e depois pagar por um perdão eterno, sem qualquer sinal de arrependimento, é um exemplo de corrupção religiosa que beira a perversão. E o pior, isso é tudo possível simplesmente com uma quantia de dinheiro. Imaginar o julgamento final que espera essa Jezabel de Roma, que seduziu tantas almas, é um pensamento assustador. Que o Senhor nos proteja de sermos enganados por esse falso sistema. A história nos conta que a primeira emissão formal de indulgências pela Igreja Romana aconteceu no início do século XI, mas foi durante as Cruzadas que esse engano de Satanás se espalhou de forma total e irreversível. Em 1095, o Papa Urbano II, em Clermont, prometeu uma indulgência plenária, perdoando os pecados de todos que participassem da Guerra Santa. Nós já falamos sobre isso aqui, na ocasião do relato das Cruzadas. A partir desse momento, a prática das indulgências se tornou mais comum, oferecendo desde perdões menores até absolvições que garantiam centenas de anos de alívio no purgatório. Em troca de algum serviço, como consertar ou ampliar igrejas, construir pontes ou cercar propriedades, os fiéis podiam adquirir indulgências, assim como aqueles que realizassem peregrinações ou rezassem um número específico de orações. O Papa, de acordo com os ensinamentos do Vaticano, tornou-se o soberano administrador desse capital da Igreja e, com isso, possuía o direito de transferir esse poder aos bispos em suas dioceses. Assim, o Papa podia conceder indulgências a todos os cristãos, mas os bispos só poderiam oferecer esses perdões dentro de suas próprias jurisdições. O resultado? Um sistema baseado no dinheiro, onde a fé cristã se tornou mercadoria e o perdão uma troca. Ao longo dos anos, o sistema das indulgências não apenas cresceu, mas se expandiu de maneira desenfreada. O comércio de perdões se tornou um negócio tão lucrativo que, diante de seus abusos escandalosos, até mesmo estudiosos proeminentes da Igreja Romana não hesitaram em expressar suas críticas contra essa prática infame. No entanto, havia também defensores do sistema que justificavam as indulgências, argumentando que os homens, frequentemente relutantes em enfrentar longos períodos de penitências rigorosas ou passar por austeridades desconfortáveis, preferiam a opção mais simples e rápida, a absolvição imediata mediante pagamento. Desde os primeiros tempos, a Igreja Romana impunha severas punições aos pecadores. Essas penitências, quando realizadas com humildade, eram vistas como satisfações para expiar os pecados. Mas, com o tempo, esse processo foi distorcido. Em vez de se submeter a um arrependimento genuíno, o pecador podia agora pagar em dinheiro ou realizar boas ações para ver sua penitência reduzida ou até completamente perdoada. O sacerdote, então, absolvia o culpado de parte de seu castigo e essa prática recebeu o nome de indulgência. O preço da indulgência variava dependendo da gravidade do pecado e da posição social do comprador. Mas um relato curioso, citado por Milner nos escritos de Burnett, revela a verdadeira magnitude desse comércio. A história ocorreu em 1709, quando piratas de Bristol atacaram um galeão e encontraram nada menos que 500 fardos repletos de indulgências papais. Foram contabilizadas cerca de 3,8 milhões de indulgências, com preços variando entre 3 moedas de ouro ou 11 libras esterlinas cada. A prática era tão enraigada que todos eram obrigados a comprar uma indulgência durante o período da Quaresma. E mesmo com a reforma, a venda de indulgências não havia sido erradicada, como muitos queriam fazer crer. Em países como Espanha e Portugal, comissários eram enviados por toda parte para continuar esse comércio vergonhoso, com o rei da Espanha retendo os lucros e, em Portugal, compartilhando-os com o Papa. Embora já tenhamos explorado o comércio de indulgências em detalhes, acredito que agora você tem uma noção clara dos fundamentos e da natureza desse sistema corrompido. Por mais que essa prática represente um dos aspectos mais obscuros da Igreja Romana, nossa jornada continua.
Terminando este vídeo, falaremos agora sobre o sacramento do matrimônio, que, tal como instituído pela Igreja Católica, foi concebido para representar a união sagrada e indissolúvel entre homem e mulher, refletindo a relação entre Cristo e sua Igreja. Contudo, na prática medieval, a Igreja frequentemente usava esse sacramento como um instrumento de controle político e social. Analisando casos emblemáticos, como o de Filipe Augusto, rei da França, e João Sem Terra, rei da Inglaterra, fica evidente como o matrimônio foi usado para manipular líderes e consolidar o poder papal. Nos primeiros séculos do cristianismo, o matrimônio não era considerado um sacramento. Era tratado como uma instituição natural, ordenada por Deus na criação. A transformação do matrimônio em sacramento ocorreu gradualmente, com a Igreja assumindo um papel central no reconhecimento e regulamentação dos casamentos. Foi no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, que o matrimônio foi formalmente estabelecido como um sacramento, embora a ideia já estivesse em gestação desde o século XII, com o desenvolvimento da teologia sacramental. A Igreja justificava isso com base em textos como Mateus 19, versículo 6, onde Jesus afirma que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. A definição sacramental dava à Igreja autoridade exclusiva sobre a celebração e dissolução dos casamentos, permitindo-lhe influenciar profundamente a vida privada e política das pessoas. Essa autoridade sacramental não tinha apenas implicações espirituais, mas também políticas. Ao estabelecer o matrimônio como um sacramento, a Igreja assumiu o controle sobre alianças dinásticas, sucessões de tronos e tratados políticos, colocando-se como mediadora suprema nos assuntos do matrimônio. Filipe Augusto, rei da França, casou-se com Ingeborg, irmã do rei da Dinamarca. No entanto, um dia após o casamento, desenvolveu uma inexplicável aversão por ela. Ele buscou a anulação do casamento, alegando grau de parentesco proibido, e obteve pareceres que respaldavam sua posição. Contudo, o Papa Inocêncio III, motivado por interesses políticos, recusou-se a aceitar a anulação. Filipe, desafiando o Papa, casou-se com Inês de Meranha, com quem teve 2 filhos. Como resposta, o Papa colocou o reino inteiro sob interdito, uma punição severa que suspendeu os sacramentos e cultos religiosos em toda a França, gerando insatisfação entre a população e o enfraquecimento do rei. A pressão foi tamanha que Filipe foi forçado a abandonar Inês e aceitar Ingeborg de volta como rainha, embora jamais tenha coabitado com ela. Em contrapartida, Inês, desolada, faleceu ao dar à luz. O caso expõe como o Papa usou o sacramento para punir e humilhar Filipe, não por questões morais, mas porque o rei apoiava a Casa da Suábia, inimiga política de Inocêncio III. A interferência papal não visava proteger o matrimônio, mas assegurar a hegemonia do papado nas disputas entre reinos. Isso vai ficar mais claro agora, com o caso de João Sem Terra, que eu mencionei. 2 pesos, 2 medidas. A história de João Sem Terra, rei da Inglaterra, revela claramente a manipulação do matrimônio pela Igreja. Após anos casado com a filha do conde de Gloucester, João pediu a dissolução do casamento e casou-se com Isabela de Angoulême, que estava prometida ao conde Hugo de Lusignan. O casamento de João foi claramente adúltero e moralmente questionável. Ao contrário de Filipe Augusto, João não foi punido pelo Papa. Pelo contrário, Inocêncio III retificou a dissolução do seu primeiro casamento e reconheceu a nova união. A razão dessa indulgência? João era aliado de Otão, também inimigo da Casa da Suábia, a mesma facção que Inocêncio queria enfraquecer. O Papa mostrou assim que as questões morais eram secundárias quando comparadas aos interesses políticos. Por que é que a Igreja manipulava o matrimônio? Talvez você pergunte. O controle sobre o matrimônio era uma ferramenta poderosa para a Igreja na Idade Média. Eu já respondi aqui. Por meio do sacramento, o papado controlava alianças políticas. Interferindo em casamentos reais, a Igreja podia apoiar ou enfraquecer reinos, conforme seus interesses. E além disso, ao determinar a validade ou não de casamentos, a Igreja reforçava sua posição como árbitro supremo acima até dos reis.
A ideia de que a igreja tinha autoridade divina para sancionar casamentos fortalecia sua influência sobre as vidas das pessoas comuns e da nobreza, consolidando assim seu poder espiritual. Portanto, não se pode negar que, embora o matrimônio, em sua essência, foi instituído por Deus como uma aliança sagrada entre homem e mulher, contudo, na Idade Média, a Igreja Católica o utilizou para fins muito além de sua vocação espiritual. Casos como o de Filipe Augusto e João Sem Terra, citados aqui, revelam como o matrimônio foi transformado em uma ferramenta de manipulação e controle político. A história mostra que, em nome da autoridade divina, decisões papais frequentemente refletiam os interesses humanos, políticos e estratégicos, desviando-se de seu propósito original. Assuntos como os que foram tratados neste vídeo demonstram um triste capítulo da história da cristandade papal que devemos profundamente lamentar. Que tudo isso possa nos servir de bússola para nos guiar pelos caminhos do Senhor, pois o cenário que vemos hoje diante de nossos olhos, com tantas falsas doutrinas surgindo em várias novas denominações cristãs, deve nos fazer considerar que precisamos, mais do que nunca, de voltar às nossas origens, de conhecer a nossa história e de lutar com todas as nossas forças pela preservação da fé apostólica. Que Deus nos ajude nessa honrosa missão. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e comentário para continuar recebendo o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.